Olá, monges de sofá! Bem-vindos ao Sofá Expresso, o seu shot de sabedoria matinal para ajudar a encarar o dia sem querer voltar para debaixo das cobertas. Eu sou a Julie e hoje nós vamos bater um papo sobre algo que molda a nossa vida mais do que nós nos damos conta. As nossas escolhas e ações. E não estou falando daquelas decisões grandiosas e nem das impulsivas, mas daquelas pequenas atitudes que mostram quem realmente somos e que com o tempo tecem, constroem o nosso destino. Sim, eu confesso, às vezes eu ajo por impulso, só para evitar desconforto ou para parecer esperta na hora, sabe? Eu posso falar coisas que não deveria, posso deixar de falar outras e no fim me pergunto, será que as minhas escolhas estão alinhadas com o que eu realmente quero? Com o que é certo para mim? E foi pensando nisso que eu lembrei de uma história incrível que eu quero compartilhar com vocês para nos ajudar a contemplar sobre as nossas escolhas diárias. Na aldeia de Hanamura, cercada por montanhas enevoadas e rios sinuosos do antigo Japão feudal, cresceu Shuntoku, herdeiro de uma respeitada linhagem de samurais. Desde cedo, o destino de Shuntoku parecia traçado: carregar o peso da tradição, honrar os códigos de conduta e corresponder às expectativas familiares. Nos pergaminhos da escola de Hayashi, ele absorvia ensinamentos sobre estratégias, de filosofia e disciplina. Mas, junto desse aprendizado, ele carregava também o fardo invisível de ter de ser perfeito, como se cada gesto seu refletisse no nome dos ancestrais. Por trás da serenidade que exibia, no entanto, ardia um fogo inquieto, o desejo de romper os limites da aldeia, de provar a liberdade que existia além das montanhas, de viver aventuras que o chamavam como um eco irresistível. Esse conflito se intensificou quando a sua mãe, já enfraquecida por uma doença, lhe pediu com voz suave que seguisse o caminho dos estudos ou da vida monástica, afastando-se por completo do destino sangrento dos guerreiros. Para ela, essa súplica era mais do que conselho, era um último pedido de proteção ao filho. Shuntoku então se viu diante de um dilema: a lealdade ao dever ou a atração pelo desconhecido. A cada escolha que imaginava, ele sentia o peso de consequências que iam além de si mesmo, para a sua família, para a sua aldeia e até para a ordem cósmica sobre a qual os sábios falavam. Como muitos jovens, ele acreditou que ele sim poderia escapar dessa encruzilhada com um atalho, buscando viver sem encarar plenamente as responsabilidades de suas escolhas. E então, numa noite de lua cheia, foi quando ele decidiu agir. Impulsionado pela rebeldia juvenil e desespero, ele falsificou uma carta em nome do pai para se ausentar da escola. Com o coração acelerado, ele fugiu rumo à floresta. Por alguns instantes, ele sentiu-se livre, como se finalmente tivesse conquistado o próprio destino, orgulhoso de sua ousadia. Mas não demorou muito. Cercado pela imensidão silenciosa da natureza, a sua euforia aos poucos começou a se dissolver. O farfalhar das árvores e o ar úmido pareciam refletir a sua culpa. Ali, sozinho,
Ele começou a entender que os seus atos não afetavam apenas a si mesmo. Mentiras e impulsos inconsequentes corroem a confiança arduamente construída, mancham a honra e deixam cicatrizes invisíveis que pesam sobre todos e principalmente em si. Medo, vergonha e arrependimento o envolveram com força como sombras. A cada passo na lama, ele compreendia, ele via mais claramente. Somos arquitetos do nosso destino e cada decisão reverbera além de nós, moldando tanto a nossa vida quanto a de quem caminha ao nosso lado. E foi nessa perturbação silenciosa que um antigo provérbio lhe veio à memória, agora com um sentido novo e profundo que só a experiência pode nos trazer. Se não é certo, não faça. Se não é verdade, não diga. Shuntoku compreendeu que liberdade não era agir sem limites, mas sim dominar os próprios impulsos com consciência e integridade. Equívocos, erros não eram apenas falhas da juventude, mas rachaduras que poderiam desfigurar o caráter. Pela primeira vez, ele aceitou que a maturidade surge não ao fugir das consequências, mas ao enfrentá-las e transformá-las em aprendizado. Então, ele esperou amanhecer e retornou à escola, exausto, mas decidido. Diante de Hayashi, ele confessou a sua falsificação. O mestre, com olhar penetrante, apenas sorriu serenamente. Ele já sabia da verdade, mas a lição não estava no castigo. Ela residia no reconhecimento, pois o erro, quando encarado de frente, pode se tornar um portal para a sabedoria. Shuntoku então entendeu que as nossas escolhas não são meros acidentes. Elas moldam nosso caráter e esculpem o legado que deixaremos no mundo. Na quietude de Hanamura, ele encontrou não apenas a paz do retorno, mas a profundidade da verdadeira honra. Assim como Shuntoku, muitas vezes nós agimos sem pensar, achando que pequenos atalhos ou mentirinhas não têm peso. Mas cada escolha inconsequente deixa marcas, gera ansiedade, afeta a confiança dos outros, compromete oportunidades e muitas vezes volta para nós em forma de sofrimento. Dentro do contexto budista, essa ideia se conecta diretamente ao nobre caminho óctuplo, especialmente no que diz respeito à conduta correta. Nós temos a fala correta, que diz respeito a falar a verdade de forma útil e compassiva, a ação correta, que é a conduta correta, agir com honestidade, responsabilidade e cuidado, e o meio de vida correto, que se trata de escolher caminhos que não prejudiquem aos outros. Cada passo consciente fortalece a mente, gera clareza, reduz sofrimento e constrói confiança em nós mesmos e nos outros. É muito mais do que qualquer dogma religioso. Pense, quantas vezes você falou algo sem pensar, interrompeu alguém, exagerou uma história, contou uma mentira sem pensar ou prometeu algo que não poderia cumprir. Cada gesto, aparentemente pequeno, repercute, abala relacionamentos, aumenta a ansiedade, cria padrões que se repetem. Aqui não se trata de julgamento moral, mas de consciência, de agir com atenção, de reconhecer os próprios erros e ser capaz de corrigi-los, mesmo nas coisas que podem parecer pequenas.
Isso constrói integridade e uma vida muito mais harmoniosa. Então, o nosso microdesafio de hoje é: lembre-se de uma situação em que você poderia ter agido com verdade, que você poderia ter feito diferente. Ou então, onde você falou ou agiu sem pensar. Pergunte-se: isso foi correto? Isso foi verdadeiro? Que consequências isso teve? Seja apenas dentro de mim ou ao meu redor. E ao invés de se julgar, experimente agir conscientemente na próxima vez, mesmo nas pequenas coisas. Seja falar com honestidade, agir com integridade, ouvir sem interromper, cumprir uma promessa ou reconhecer um erro. E observe como essas pequenas ações afetam você, os outros e o seu futuro. A história de Shuntoku nos lembra que o caminho da vida não é uma corrida por reconhecimento ou por prazer imediato. É um caminho de escolhas conscientes, onde cada ação correta, cada palavra verdadeira é um passo firme em direção a um destino íntegro, pacífico e repleto de sabedoria. Então, olha para sua vida. Onde você pode praticar a retidão hoje? Que pequena ação pode transformar o seu caminho, mesmo silenciosamente? Por hoje é só, monges de sofá. Espero que esse shot, que não foi tão pequeno assim hoje, inspire você a observar as suas escolhas, as suas palavras e ações. Até a próxima! E, por favor, não se esqueçam de seguir o podcast, de se inscrever no canal no YouTube, de deixar a sua avaliação e de compartilhar com os amigos. Até a próxima! Que esse episódio possa trazer benefícios a todos os